Sim, Cecília. Agora, eu queria falar sobre outro assunto com você. O Marcelo Lins até já está chegando aqui, ó, vai conversar com a gente sobre isso também. Eu queria falar sobre o incêndio na Grécia, o maior incêndio que a União Europeia já registrou. Está afetando a Europa inteira, afetando a Europa e mobilizando a Europa para tentar combater essas chamas. E queria que você nos contasse qual a situação nesse momento gravíssima na Grécia. Primeiro, só o meu bom dia ao querido Marcelo Lins. Olha só, as chamas na Grécia já queimaram uma área maior que a cidade de Nova York. Milhares de bombeiros de 5 países europeus tentam controlar os focos na Grécia, que tem crescido por causa dos ventos fortes, o clima seco e as altas temperaturas. É a maior ação de combate a incêndios florestais da história da União Europeia. A fumaça dos incêndios já prejudica o ar nas ilhas de Malta e Sicília, a mais de 700 quilômetros de distância. Segundo o comissário europeu para ajuda humanitária e gestão de crises, os gastos em pessoal e equipamento vêm aumentando, mas é preciso investir muito mais em prevenção. Tiago Lins. Obrigado, Cecília. Bom dia para você. Ô Lins, é impressionante a série de incêndios, né, pelo planeta que a gente viu, passando pelo Havaí, Canadá, diversos na Europa, e esse da Grécia com contornos gravíssimos, que incluem geopolítica, além do evidente problema da crise climática. As imagens são impressionantes que você está vendo aí. E um problema meio que a gente vai começando a conviver de uma maneira constante, né? Meio que veio para ficar, né? Pois é, Tiago, bom dia, Cecília, que já saiu aqui da imagem, mas bom dia, você também. Esse incêndio que avança ainda sem controle, principalmente no norte da Grécia, ainda que o país tenha registrado focos de incêndio em outras regiões, inclusive em algumas ilhas do Mar Egeu também, segundo as próprias autoridades gregas e europeias, o maior já registrado desde que esse registro unificado começou a ser feito lá no ano 2000, graças ao uso também, depois do satélite Copérnico também. E é um indicativo muito claro de que, com o aumento das temperaturas, também o clima mais seco, que é agravado pela ação do homem, esse tipo de situação, se não houver um esforço conjunto, de fato, no monitoramento e na prevenção, pode se tornar, infelizmente, quase que rotineiro, ou pelo menos muito mais frequente do que já foi, nessas proporções. E isso assusta. Como se não bastasse, quer dizer, já o fenômeno trágico desses incêndios, ainda tem o uso político que se faz dele, desde o próprio governo grego, que vem sendo acusado de ter agido ou demorado a agir e também não ter se preparado corretamente para a prevenção, que já cria uma disputa interna ali. A gente tem também correntes políticas extremistas dentro da própria Grécia, querendo fazer crer à população que esses incêndios no norte do país, lá perto da fronteira com a Bulgária, teriam algo a ver com a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira ali, gente que foge de outros países em situação precária também, que buscam uma vida melhor na Europa Ocidental e que, de alguma forma, segundo esses extremistas de direita, principalmente ultranacionalistas, neofascistas gregos, estariam por trás de alguns desses focos de incêndio. Para completar essa tragédia, ainda tem o custo humano em vida, já são mais de 20 mortos, a grande maioria na Grécia desses mortos compostos exatamente por imigrantes que viviam em alguns acampamentos e abrigos em condições também ali longe do ideal e estão sendo acusados agora por essas forças extremistas. Então, é algo muito complexo e uma situação com a qual o mundo precisa ficar de olho. Enquanto isso, lá do outro lado do Atlântico, a gente tem as questões ligadas aí a furacões e tudo mais, que também tem uma presença e uma participação da mão do homem que não deve ser desprezada e não pode ser desprezada, sob pena de a gente estar vendo a repetição de tragédias muito maiores, Tiago.